Após uma mudança brusca na vida, moradores de Alphaville lançam palestra de superação. Há alguns anos, um casal resolveu mudar de vida e morar nos Estados Unidos. Tudo lindo e maravilhoso, até que o imprevisto fez o casal voltar para o Brasil. Foi muito legal nessa época que a Paola começou a competir lá no fisiculturismo, na categoria biquíni. E a nossa vida estava indo tudo ótimo, tudo certo. A gente estava adorando morar lá, até que um dia nós fizemos uns exames e aí detectamos um câncer na Paola. E aí tivemos que voltar às pressas para o Brasil. A cirurgia da Paola correu tudo bem e o casal recebeu uma proposta para morar no Sul. Depois de um ano, Paola fica grávida da primeira filha, Maia. Mas com uma gestação complicada e com muito sangramento, Paola entrou em trabalho de parto antes do tempo. Ela era muito pequenininha. Os médicos já tinham nos avisado que se ela viesse a nascer, ela não ia sobreviver. Então, esse dia foi muito difícil para nós. Eu entrei em trabalho de parto, fomos para o centro cirúrgico e aí ela nasceu, a Maia. E infelizmente ela não sobreviveu. Ela ficou viva, nasceu viva, ficou viva por 20 minutos e faleceu no meu colo, nos meus braços, com nós dois lá. E foi muito difícil, um período muito difícil. É muito difícil para uma mãe perder um filho, era a primeira gravidez, a gente queria muito. Então a gente ficou muito arrasado mesmo. Após todo esse sofrimento, Paola fica grávida novamente. Depois de 6 meses que eu fui liberada pela médica, a gente tentou novamente engravidar e conseguimos. Aí eu descobri então que estava grávida de mais uma menina. Dessa vez era a Mel, que estava grávida. Ficamos muito felizes, né? A gente estava assim radiante, vamos ter mais uma menininha. Porém, a gravidez também começou a não ocorrer da forma como a gente tinha esperado. Após vários exames, foi diagnosticado a síndrome de Patau. Ali acabou o nosso mundo também, a gente ficou assim muito chateado, porque é difícil receber um diagnóstico desse, né? Tanto que os médicos, devido a esse diagnóstico, eles nos ofereceram a opção de entrar judicialmente para interromper a gestação. Então, nos foi oferecida essa opção, mas nós acreditamos que nós estávamos recebendo esse bebê, a Mel, com algum propósito, que era algo maior do que nós, né? Então, nós nem cogitamos a possibilidade de interromper a gestação. A gente falou, não, vamos continuar, a gente quer conhecê-la, a gente quer saber o que vai acontecer. E cada dia daquela gravidez era uma incerteza, porque eu não sabia se ela ia sobreviver, se não ia, se ela poderia falecer na minha barriga. E então a gestação em si também foi complicada. Após o seu nascimento, Mel ficou 5 meses na UTI neonatal e depois na UTI pediátrica. Nesse outro hospital, era um hospital onde a gente podia ter um quarto para nós, era um hospital onde a gente tinha mais proximidade com a Mel. Lá a gente tinha que dormir, então ou a Paola, ou eu, ou alguma das vovós tinham que dormir com a Mel no hospital. E aí foi um processo que a gente ficou ao mesmo tempo mais próximo dela, mas mais próximo também de tudo que acontecia com ela. Então ela teve que fazer de novo várias cirurgias, vários procedimentos, a Mel fazia diálise. Ela tinha uma traqueostomia, que é uma ajuda para a respiração aqui no pescoço. Ela tinha um problema no coração, tinha um problema no fígado, problema nos rins. Então, todo dia tinha alguma coisa, assim. Era uma rotina cansativa e muito intensa também. No final, a gente estava com uma esperança de ir para casa, de talvez ter um home care, onde teria praticamente uma UTI em casa. E apesar da Mel já ter pego várias infecções, ela pegou uma infecção muito grave, no qual a gente tentou trocar antibiótico, fazer várias alternativas. E ali a Mel já estava cansada. A gente percebeu que ela já estava muito cansada. E depois, tanto que o hospital liberou para que eu e o Rodrigo, nessa noite, dormíssemos com ela, porque eles já viram que ela estava muito grave. E, literalmente, a gente levantou da cama, eu e o Rodrigo. Ele foi de um lado, deu um beijinho na bochecha dela. Eu fui do outro e dei um beijinho. E a hora que eu olhei para o monitor zerou. O coraçãozinho dela parou de bater. Após tudo isso, cansados, com dor, sofrimento, Rodrigo e Paola resolveram contar suas histórias e mostrar que as pessoas podem superar. É que nem a lei da polaridade.
tudo que tem um lado negativo tem o lado positivo também. Então, nós temos a escolha de escolher ir para o lado positivo. E foi o que nós fizemos. Então, nós criamos um programa, através de toda essa dor, nós criamos um programa, uma palestra, onde a gente conta toda a nossa história e traz todo esse lado de inspiração, os ensinamentos. A gente fala um pouco também do poder que o sofrimento tem para mudar as pessoas, sabe? Não só o sofrimento, assim, você precisa perder 2 filhos para você aprender, não é isso. Mas assim, de você fazer coisas que vão te tirar da sua zona de conforto, que vão te levar mais longe, né? Porque se hoje você está fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados, muito provavelmente você não vai mudar, você não vai melhorar. Mas se você faz uma coisa diferente, que te tira da sua zona de conforto, e você consegue avançar, você vai ter um benefício com isso. Então, tiveram vários pontos aí que a gente apresenta nessa palestra, nesse programa, que a gente traz como aprendizado e ensinamentos. Eu sempre falo para as pessoas que se me perguntassem, Paola, se você soubesse lá atrás que você viveria tudo isso, você escolheria viver novamente? Eu digo que sim, porque a Mel foi o melhor presente que a gente teve. Nós crescemos muito naquele hospital. Eu digo que eu e o Rodrigo, nós somos pessoas totalmente diferentes. E como a gente sabia que a vida dela seria num hospital, nós escolhemos essa força mental. As pessoas perguntam para a gente como vocês não entraram numa depressão, como vocês aguentaram morar 1 ano e 2 meses no hospital. É uma força mental, um trabalho mental que a gente fez muito grande para justamente a gente conseguir curtir e viver com a nossa filha, porque tudo que a gente tinha era um quarto de hospital. Então, se nós fôssemos viver e escolher só o lado ruim da coisa, só as notícias negativas, pesadas, a gente não teria curtido nada da vida da Mel. E a gente curtiu, a gente comemorou o mêsversário, a gente fez festinha de 1 ano, tudo isso devido a esse estudo que a gente fez ao longo desse período sobre esse trabalho mental, que você não é o que sua mente está te falando. E é sobre isso também que a gente fala na palestra, por isso que a gente também apresenta em empresas, justamente para as pessoas saberem que elas têm um potencial muito maior do que o que elas estão vivendo hoje. E lá vem mais uma menina. Sim, estamos grávidos novamente. Mais uma menina, a Bela está chegando aí. E toda essa história, por mais que envolveu muito sofrimento, mas foi uma história muito linda. Realmente uma história de superação e que a Bela venha com muita saúde. Para conhecer mais sobre a palestra, acesse o Instagram deles.